A gente esclarecer as principais dúvidas sobre saúde. Hoje o nosso tema é varizes. Então agora é o nosso quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital dos Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Tá aí o doutor, está presente, doutor Luiz Baldini Neto, angiologista. Doutor, mais uma vez, um prazer em recebê-lo aqui novamente, viu? Um prazer, obrigado pelo convite. Muito obrigada, doutor, mais uma vez, esclarecendo as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. É o quadro Saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, onde você participa, 2534-1234, você participa ao vivo, tirando as dúvidas. Bom, doutor, eu já começo abrindo aqui, dando os parabéns, né? Você vai participar, vai ser palestrante num congresso que acontece em São Paulo, congresso esse que vai estar falando sobre a ação aqui em Piracicaba, não é mesmo? Exatamente, um grande orgulho para a gente aqui em Piracicaba poder representar a cidade num evento como esse, né? Na verdade, nada mais é do que a consequência desse trabalho que a gente tem feito aqui, oferecendo uma tecnologia moderna para os pacientes com varizes. E uma tecnologia que não tem restrições, ou seja, ela se estende inclusive para o nosso sistema único de saúde aqui na cidade. Ou seja, minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Colocando a cidade de Piracicaba hoje atualmente como uma das pioneiras em oferecer esse serviço pelo sistema de saúde. Portanto, claro, né, nada mais do que merecido, a gente está indo para São Paulo falar sobre a ação que é feita aqui em Piracicaba. Né? Sem dúvida. Eu tenho certeza que vai servir de exemplo, inclusive, para outros municípios, para adotarem esse projeto e ajudarem os pacientes como a gente tem feito aqui na cidade. É um orgulho para Piracicaba ter o nome Piracicaba na palestra e servir de exemplo num congresso internacional onde especialistas do mundo inteiro irão participar, doutor. Com certeza. A gente durante nossa formação, muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer cursos mais avançados, estar próximo de tecnologias modernas, de primeiro mundo. E quando a gente começa, ainda jovem, a trabalhar, vem aquela segunda fase onde a gente encontra a realidade. E nesse momento nem sempre a gente consegue realizar aquilo que a gente conseguiu aprender, que diferencia muitas vezes o próprio tratamento. É por essa razão, tendo conseguido realizar isso aqui na cidade, que a gente se sente muito orgulhoso. Né? Hoje não existe nenhuma diferença do tratamento de varizes que é realizado aqui em Piracicaba pelo aquele que é realizado em outros países do primeiro mundo. Então, não tem o que oferecer de mais moderno para a nossa população aqui. E é sobre esse método, essa nova tecnologia que nós também vamos falar hoje aqui no nosso quadro Saúde Agora. Como é que seria, então, doutor, essa cirurgia minimamente invasiva, que é ter uma ablação por radiofrequência de varizes? O que é que seria exatamente isso para a gente falar aqui no nosso programa? Na realidade, a gente tem atuado hoje, dentro da cirurgia, por aquilo que pode ser o mais moderno. E o mais moderno, o que é? Aquele tratamento que oferece para o indivíduo uma rápida recuperação, a mesma segurança, né? E principalmente uma certa rapidez, para que você consiga atender o maior número de indivíduos no mesmo tempo. Influenciando também na recuperação. Inclusive na própria recuperação. Isso é importante, porque faz com que o indivíduo volte à sua atividade. Inclusive a aceitação do método para a população acaba sendo maior, porque aquela coisa de ficar muito tempo se recuperando. Existe um grande mito da cirurgia de varizes, onde o indivíduo, quando opera, tem que ficar mais de 30 dias parado, não pode mexer a perna. São esses conceitos que a gente vem trabalhando, tentando mudar para aquilo que é real. Até porque hoje, grandes profissionais, os profissionais, dificilmente podem ficar aí 30 dias se recuperando parado, de uma cirurgia de varizes. O quanto mais rápida essa recuperação, melhor. E com certeza, isso se estende inclusive para aquelas pessoas que, por algumas questões, alguns problemas de saúde, não poderiam se submeter aos métodos tradicionais. Então, quando você oferece um método um pouco mais seguro, mais rápido, mais simples, veja, esse tratamento ele pode ser realizado inclusive com anestesia local. Puxa vida. Então, é de uma simplicidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele é realizado nos consultórios médicos. Isso dá uma agilidade no atendimento, né, doutor? Com certeza. Você consegue operar mais pessoas aí. Nós conseguimos transformar a cirurgia, o que nós chamamos de ambulatorial, que é aquela cirurgia rápida, onde o indivíduo interna de manhã, à tarde ele vai para casa, uma grande realidade hoje na nossa cidade. Hoje a gente consegue, antigamente era uma produtividade de 2 a 3 cirurgias de uma manhã, hoje a gente consegue em torno de 4 a 5. Então mais do que duplicou. Mais que duplicou. É uma excelente ferramenta para qualquer fila de espera, para qualquer demanda reprimida que exista. Vamos ver então imagens, Tem as imagens? Abrem para nós então, doutor, vai explicando para nós, doutor Luiz Baldini presente aqui para explicar. Pode soltar as imagens, por favor.
poder acompanhar aqui. Você já é uma perna com varizes, né, doutor? Sim, exatamente. As varizes, né, ou aquelas veias dilatadas, e a consequência das varizes, principalmente aquelas pessoas que não tratam, que deixam para tratar mais no futuro, que seriam as próprias feridas decorrentes das varizes. E trombose? A varize, ela vira uma ferida, é isso? Na realidade, a varizes, ela é uma manifestação de uma doença. Então, é aquilo que a gente enxerga de muitas outras coisas que estão acontecendo na perna. Né? Uma das consequências é a dilatação, é você olhar para a perna e ver a veia dilatada. Mas outros males ocorrem com isso, como o inchaço, o que a gente chama de edema na medicina, o inchaço da perna, né? A irritação da pele e uma certa dificuldade de cicatrização. A pele fica mais fraca, predispõe o indivíduo a ter as feridas, e essas feridas, por sua vez, quanto mais inchada a perna, maior a dificuldade de cicatrização. Correto. E pode levar à questão da trombose também, doutor? Na realidade, a pessoa que tem varizes, ela já tem um pouco mais de risco de desenvolver trombose do que aquele indivíduo que não possui. Né? Então, tudo é uma questão de probabilidade. Então, quanto maior o número de varizes, quanto maior a imobilização, às vezes associado ao fumo, né, ao uso de anticoncepcional e algumas doenças genéticas do próprio sangue, podem fazer com que uma pessoa tenha mais risco de desenvolver trombose do que outras. Então, também é um fator de risco que a gente considera. Tem imagens da cirurgia, né? A ilustração, Ana, para a gente ver exatamente essa, para a gente poder entender por que ela é minimamente invasiva, doutor. Nós chamamos ela de minimamente invasiva porque ela envolve praticamente a punção de uma veia. O que é isso? Você pegar uma agulha, com essa agulha, através do aparelho de ultrassom, que é o que nos guia como imagem, guia, né? Que é a nossa imagem, né? Você, com o ultrassom, você consegue observar o vaso, colocar uma agulha, com essa agulha você põe um fio, por esse fio passa-se um catéter que segue todo o trajeto da veia. Esse catéter ele é posicionado no início do tratamento, quando nós liberamos uma energia. Essa energia ela é suficiente para poder queimar a veia. Por isso o nome termoablação, ou seja, é uma ablação, ou seja, ela acaba queimando a veia e utilizando a energia da radiofrequência. Perfeito. Basicamente é essa forma. E essa veia ela não vai ser mais utilizada, é isso? Não, ela fica excluída da circulação. Lembrando-se que, isso é uma questão que muitas perguntas geram, né? Se existe malefício pelo fato da pessoa perder essa veia na circulação. Na realidade, não. Primeiro porque já é uma veia doente, então ela já está causando males para o organismo. E segundo porque toda a nossa circulação, que nós chamamos superficial, corresponde em torno de 20% da importância. Ou seja, 80% nós preservamos ainda com os vasos profundos, que são aqueles vasos que passam pelos músculos. Não seriam os alvos dessas varizes desse tratamento. A irrigação, para a gente entender aqui na imagem, vou deixar a imagem assim, dá para uma aproximar, Lucas? Aproxima para nós aqui, vou botar para o doutor Luiz. Então, antes, como é que era feita a operação? Porque agora a gente vê, né, que ela é pouco invasiva, apenas um corte para entrar, né? E acho que é mínimo também, porque isso aqui é muito pequeno, né? Muito pequeno, o tamanho de 2 milímetros, de 2 a 3 milímetros, nem isso. Muito pequeno, a gente está vendo a imagem aqui embaixo. Como era feito antes, doutor? Tinha que realmente fazer uma incisão maior? Isso é muito importante a gente aproveitar esse momento e colocar. Existem várias técnicas, a maioria delas são consagradas, elas são valorizadas. Certo. O que acontece é que o tratamento ele não é melhor do que os demais, ele simplesmente oferece alguns benefícios e que pode se encaixar no perfil daquele indivíduo. Ou seja, quando você precisa de uma cirurgia rápida, numa cirurgia que venha para promover uma rápida recuperação e consiga atender o maior número de indivíduos por questão de risco e por ser mais simples, aí sim esse método eu entendo ser o método de escolha. A cirurgia que nós chamamos de cirurgia antiga é, na verdade, para nós, a cirurgia padrão. É uma cirurgia que não se questiona a qualidade dela. Né? Não, inclusive ela serve de... Exatamente, ela é tão eficiente que ela serve de parâmetro para que a gente possa avaliar esses novos métodos. Correto. Essa cirurgia, que é a conservadora, que é a mais tradicional, ela envolve simplesmente, basicamente, cortes que são feitos nas extremidades da veia. Por essas extremidades passa-se um fio metálico. Certo. Exterioriza-se esse fio metálico, amarra-se um tipo de um cabeçote em cima dele. Por isso, você puxa a veia, o que nós chamamos de fleboextração. Correto. Ou seja, é a retirada da veia. Como é um mecanismo, como é um movimento, como é um procedimento um pouco mais agressivo, ele provoca um pouco mais de danos no trajeto, que é o que predispõe o indivíduo a ter uma recuperação mais lenta, um pouco mais de sangramento e que envolve uma maior dificuldade de realização à medida que você tem que dissecar os vasos, isolar os vasos, tanto em cima quanto embaixo, fazendo com que esse procedimento seja um pouco mais lento.
mas de nenhuma forma ele vem a perder em termos de qualidade dos demais. Valdini, hoje o Hospital Fornecedores de Cana, ele executa esse tipo de cirurgia ou ainda faz da outra também? Como é que está sendo? Na realidade, o hospital hoje ele tem oferecido todas as técnicas. Basicamente são todas as técnicas. O que chamou a atenção e que foi algo que o hospital tornou-se um verdadeiro parceiro foi em abrir as portas, principalmente para o nosso projeto de radiofrequência voltado para o SUS. É importante falar isso, né, doutor? Porque o Hospital Fornecedores de Cana está sendo pioneiro, não só na região, acho que eu arrisco a dizer, no Brasil, em novos métodos, né, trazendo profissionais e agregando conhecimento. Então, é uma característica do Hospital Fornecedores de Cana, que é aqui da nossa cidade, e isso acaba reverberando fora até do país. Né? Com certeza. Hoje, nesse nosso universo de Piracicaba, através desse procedimento, nós já temos em torno de quase 600 casos. E essa vai ser o tema de abordagem. Em quanto tempo, doutor, Olha, de nós atuação? iniciamos os tratamentos desde 2013, em torno de 2013. É um número alto. Hoje nós temos uma produção em torno de 40, 50 casos mês, somando-se os locais públicos que atendem, seja o Hospital da Cana, pela Prefeitura de Piracicaba, seja o Ambulatório de Médicos de Especialidades do Estado, que é o AME de Piracicaba. Lembrando que o hospital faz o SUS também, né? O Sistema Único de Saúde. Sim. O que foi muito gratificante, eu iniciei a nossa conversa falando dessa nossa formação, do contato com a tecnologia. Mas a gente sabe que quando você oferece isso para os gestores, nem sempre isso é visto com bons olhos e nem sempre você encontra a facilidade do conhecimento que eles têm. Né? Porque nós, como médicos, nesse ponto, nós somos limitados. A gente sabe da parte técnica, mas como executar, como tornar isso viável. E foi nesse ponto que eu faço questão de reforçar aqui, que tanto a Prefeitura, através do secretário de Saúde, como o Hospital dos Fornecedores da Cana, mostraram-se assim, tiveram uma postura, ao meu ver, atípica. Porque realmente é difícil de você acreditar hoje. Eu tenho certeza que o gestor tem essa visão e que o hospital abrace isso como uma... Porque, basicamente, é um benefício gigantesco que nós temos oferecido para a população. E eu tenho certeza que nessas palestras dos congressos que se seguem, as grandes questões vão vir baseado nisso. Como você consegue introduzir uma tecnologia tão moderna no universo do SUS, numa cidade do interior de São Paulo. E atendendo tantas pessoas também. Né? Olha, temos perguntas, então você pode participar ao vivo aqui conosco, 2534 1234, 2534 1234, você participa ao vivo. Chegou pergunta aqui, a Edilene do Astúrias está perguntando, doutor, se varizes são hereditárias. A parte genética das varizes é muito importante, né? E realmente existe um forte componente genético, principalmente nas mulheres, por questão de influência também hormonal. Então, nós recomendamos que aquelas famílias onde você já percebe que os irmãos, os pais, os avós já têm um histórico de varizes, que se observe, né? Principalmente nas moças, né? Nos moços. O homem é um pouco mais... Geralmente o diagnóstico no homem é um pouco mais retardado, porque geralmente a mulher percebe, primeiramente por questões estéticas. O homem já vai perceber quando existe um quadro funcional, ou seja, quando dói. A gente até comentou isso, né? É a questão das dores, né? Do cansaço nas pernas, mas tem principalmente para as mulheres a questão da estética. A Carla também pergunta aqui se a alimentação tem influência, doutor, no surgimento de varizes. Olha, assim, toda alimentação regular, né, saudável, de uma maneira geral, coloca também o indivíduo numa situação saudável. Não existe nenhum alimento especificamente que se saiba que você consiga dizer, olha, esse alimento provoca fazer o indivíduo ter varizes, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo que faz com que os nossos vasos... Nem o refrigerante? Mas causa outras coisas. Nesse ponto, como médico, eu vou ter que melhor de mudar a conversa, porque eu prefiro ser exemplo para as varizes, não para você. Mas de qualquer forma, alimentação, de uma certa maneira, somente as pimentas, os alimentos, um excesso de álcool pode fazer. O calor, por exemplo, você veja aqui na nossa cidade, que é uma cidade muito quente, a temperatura externa, ou seja, a temperatura aumentada, o calor, faz com que os vasos se dilatem. Então, isso faz com que na época do verão, que no nosso caso aqui é praticamente os 12 meses, não tem jeito. Os sintomas sejam mais intensos. E é o que gera uma dificuldade muito grande no tratamento, porque quanto maior os sintomas, maior a necessidade do uso da meia. Só que a meia, ela tem uma tolerância menor na época do verão. Ou seja, quando ela é mais importante, é quando, na realidade, é mais difícil de usá-la. E quem aguenta?
E infelizmente hoje, de todos os métodos modernos, a meia ainda exerce um papel fundamental no tratamento das varizes, a meia medicinal. Agora, varizes, eu tenho que procurar a ajuda médica, passar por um especialista quando eu percebo que começa a doer, ou visualmente quando eu percebo que tem... Porque eu tenho no pé algumas marcas assim de veias. Os vasinhos. Os vasinhos, exatamente. Já é uma possibilidade que eu tenho que procurar um especialista para ver? Ainda não, é tranquilo. Como é que funciona isso? É muito difícil a gente separar o que são poucos vasos, o que são vasinhos, e que seriam, assim, sem nenhum potencial de causar lesões, daqueles vasos que você já traduz em um estado de doença. Então, a gente recomenda que quando a pessoa olha para a perna e percebe alguma coisa diferente, um vaso que não existia, que passa a existir, principalmente um inchaço no final do dia, uma sensação de desconforto à noite, né? Posição com as pernas, uma questão de um desconforto, assim, algo que às vezes é até difícil de caracterizar. Já é o momento de procurar um médico vascular, deixar para que a gente, em conjunto com esse relato, a gente consiga dizer se existe uma necessidade, por exemplo, às vezes até de uma meia de conforto, né? Conforto. Uma meia para poder descansar, aqueles trabalhadores que ficam muito tempo em pé, né? Passam o dia todo, 8 horas aí, 8 horas, atendendo muitas vezes. Aqui, aumentou o programa, doutora. Agora antes era 1 hora. Agora somos 2 horas aqui. Vamos ser obrigados agora a usar meia. Quando o povo me vê sentadinha ali é porque eu estou descansando um pouco, viu? Estamos aqui ao vivo no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba, e você pode participar conosco, 2534-1234, pode ligar participando ao vivo, tirando suas dúvidas, ou pode mandar também através do nosso Facebook, não é isso, Mônica? É isso mesmo, pode enviar as perguntas, como fez a Jaqueline quando soube, a gente divulgou que o doutor viria aqui para participar conosco. A Jaqueline está programando ter um filho, doutor, e ela está preocupada, ela diz, quem não tem varizes após a gravidez, pode ter? É uma excelente oportunidade para falar do papel da gestação na pessoa que tem varizes e naquela que não tem, e que tem dificuldade. A gestação nada mais é do que um fator de piora para aqueles indivíduos que têm varizes e também de um fator que pode, momentaneamente, ou já iniciar um quadro de varizes. Por uma razão muito simples, né? Com o aumento do volume do abdômen, existe uma compressão nos vasos. E imaginando que o sentido do nosso sangue é dos pés, através das veias, para o coração, é como se fosse o útero uma obstrução. Então fica fácil de a gente imaginar que existe uma certa resistência que faz com que os vasos dilatem. Algumas pessoas conseguem compensar isso naturalmente. Outras que já têm uma tendência a ter varizes, seria um fator para deflagrar a situação. Ou seja, seria aquele gatilho para que existam as varizes. Nessa situação, quando aparecem essas varizes, elas podem seguir basicamente 2 caminhos. O mais frequente é que elas venham a involuir, deixando algumas varizes residuais. Outras, elas podem continuar na mesma condição em que estava durante a gestação. Correto. Mas, geralmente, elas acabam involuindo, ou seja, elas regridem. Elas diminuem de tamanho. Então, convém, depois da gestação, passar por uma avaliação. E nessas situações é muito importante o uso da meia medicinal, da gestacional, ou seja, para gestante. Isso seria muito importante. Seria aí uma dica de prevenção, inclusive, uma outra coisa, com a meia. Uma coisa muito interessante sobre esse tema da gestação é aquela dúvida, mas devo operar antes ou depois de engravidar? Olha, uma vez que a gente sabe que a gestação funciona como um fator de piora para quem já tem varizes, ela pode fazer com que essas varizes compliquem durante a gestação. Então, seria interessante que a pessoa se programasse, fizesse o tratamento vascular, passasse com um médico vascular antes, para poder saber se já é caso de cirurgia, para aí sim ter uma gestação com menores riscos. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234. Você pode ligar e participar ao vivo conosco. Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Alô? Boa noite, quem está falando? Matilde. Quem? Matilde está falando. Oi, Matilde, tudo bem? Qual o seu bairro? Parque Sabiá. Parque Sabiá. Pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Eu queria saber, porque eu tenho varizes, né? Que eu estou assistindo aqui o doutor Luiz. Aí eu queria saber, que eu fiz uma cirurgia igual da minha varize, da uma perna minha. Se quiser ir fazer pilar, a gente estava entupido, ia tirar a veia e ia tirar o coração. Então agora eu queria saber, posso operar ou não da varize? Perfeito. Muito bem. É uma questão muito interessante quando a gente pensa uns dos receios que os pacientes têm de fazer a cirurgia de varizes
e a relação que existe das veias da perna com relação ao coração. Primeiro, existe um medo. Quando você fala que a pessoa tem uma veia safena doente, muitas vezes ela entende isso como uma doença cardíaca. Na realidade, não. A veia safena é o nome de uma veia que tem na nossa perna, que às vezes fica doente, fica, vamos dizer assim, varicosa, e essa situação faz com que a gente tenha que tirar essa veia. Então, ela é descartada do corpo, que seria, inclusive, o foco de tratamento que nós colocamos ali. Essa mesma veia, ela pode ser utilizada, a veia safena, como substituto de outro vaso. Ou seja, na eventualidade de uma doença coronariana, você pode pegar um pedacinho da veia, tirar da perna e levar para o coração. Por isso que se fala ponte safena, daí que vem seria esse termo. Ponte pra exatamente, para uma ponte para substituir a obstrução que você Uhum. tem nas artérias coronárias no coração. Então, a ponte safena é uma cirurgia que é feita no coração. Não tem relação alguma com a perna, com a cirurgia de varizes. É uma dúvida muito frequente que a gente observa. E os riscos de cirurgia atualmente são muito pequenos. Com essas técnicas modernas, acaba sendo bem pequenos os riscos. Então, a gente sempre faz as avaliações pré-operatórias para poder colocar o indivíduo numa situação de menor risco possível. Basicamente, é essa a explicação. Essa questão cirúrgica mesmo. E você pode participar como nossa amiga Matilda. Ó, 2534-1234, você liga e conversa com o doutor ao vivo. Pode ligar para nós aqui e tirar as suas dúvidas. Agora, você falou também, doutor, a questão do anticoncepcional, né? Isso ele provoca, são em todas as mulheres, são casos específicos que o anticoncepcional provoca? Algumas mulheres, alguns indivíduos são mais suscetíveis, são mais sensíveis, mas os hormônios eles têm influência na formação e na proliferação, na dilatação, na ação dos nossos vasos, né? Principalmente os hormônios femininos. E nessa situação, as mulheres acabam tendo um pouco mais de sintomas e acabam desenvolvendo um quadro maior de varizes quando comparadas aos homens. Então, assim, o que a gente sempre utiliza, por exemplo, uma situação típica de consultório é aquela mulher que usa o hormônio, percebe uma relação entre o sintoma, a queixa das varizes com relação ao hormônio e pergunta, devo parar de tomar o hormônio? Como devo conduzir? Como é que administra isso, né? Exatamente. De uma maneira sucinta, a primeira coisa que se faz é converse bem com o seu ginecologista. Estude se existe uma outra possibilidade de método que você está utilizando. Muitas vezes usa esse hormônio para outras doenças, mas muitas vezes para planejamento familiar. Então converse com ele, veja se existe uma possibilidade de ficar sem o hormônio. Perfeito. Tem ligação. Tem ligação? Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite, quem está falando? Boa noite, Neto. É Coral, tudo bem? Ô, seu Coral, tudo bom? Tudo. Eu quero cumprimentar você, a Mônica e esse excepcional médico nosso aí. Dr. Luiz vestiu a camisa, é nosso companheiro, nosso amigo e é um grande cirurgião, tem feito boas coisas para o hospital. Então, para essas boas coisas, o hospital procura investir cada vez mais. Então, quero desejar tudo de bom para vocês e para o Dr. Luiz também, que tenha força para continuar trabalhando com nós da forma que ele vem trabalhando. Eu agradeço, muito obrigado. E tenho certeza que para a cidade de Piracicaba e para o serviço de cirurgia vascular do Hospital da Cana, esse é só o início. Nós temos muitos outros projetos que estão em andamento e que a gente vislumbra que vai realizá-los. O seu Coral está na linha ainda, né? Tá, tô sim. Seu Coral, foi o que nós falamos agora, né? Além de ser pioneiro, né, o Hospital Fornecedores de Cana, mas acredita realmente, né, nessa evolução. Tanto que agora está sendo, né, será agora na palestra representada pelo Dr. Luiz, representando o hospital e a nossa cidade em São Paulo no Congresso. Isso é a prova maior aí, a evolução que tem o Hospital Fornecedores de Cana, né? Isso vai muito de frente, né, como o Baldini falou, a questão da administração, que acredita e tem os olhos voltados para isso, né, seu Coral? Mas não tem dúvida, por isso que nós queremos cumprimentar vocês, porque graças a esse programa que nós temos interesse em continuar, ele é muito importante, porque tudo que os doutores fazem, que nós fazemos, às vezes fica assim, meio sem que dê conhecimento à população. Então essa aula, essa explicação, esse interesse, esse progresso nessa área que está sendo criada e aumentada, é muito importante. Então a gente cumprimenta não só o doutor, mas você também pela abertura nesse programa, onde nós estamos inseridos e participando com muito prazer. Tá certo. Muito obrigado, doutor Coral. Obrigado, viu? Um abraço, tudo de bom. Obrigado. Um forte abraço. Muito obrigado. É o Coral participando conosco aqui. Essa visão, né, ela é muito importante, né, doutor, para a nossa cidade, né, porque ela serve também de espelho para outras cidades. A gente sabe que o hospital ele atende não só aqui em Piracicaba, mas atende a região, né? Sem dúvida. Vem de todas as cidades vizinhas
participar e também serem atendidos aí pelo Hospital Fornecedores de Cara, né? Nós tivemos a oportunidade de, inclusive, divulgar isso recentemente. Um dos eventos dentre os secretários de saúde, um evento que reúne os secretários em Campos do Jordão, onde nós levamos essa nossa experiência aqui de Piracicaba e que serviu também como um modelo para que eles pudessem adotar mediante a dificuldade que, na verdade, a gente sabe que existe em todo o nosso país, né? As longas filas de espera para cirurgia de varizes, né? Olha, tem telefone, só que antes também tem uma pergunta, da internet. Comigo deu um giro aí, né, Lucas? Lucas. Leane e Cristina. Mônica, eu gostaria de saber, o meu pé até a canela, desde novembro, é muito inchado. Ela já passou por diversos médicos, fez exames e disse que não é varizes. E nesse caso, doutor, pode ser alguma outra doença? Sim, existem várias doenças que causam inchaço nas pernas. É muito frequente, inclusive, as pessoas terem varizes, terem inchaço, e esse inchaço não ser exclusivamente das varizes. Por isso que a gente tem que avaliar de uma maneira global. Então, algumas doenças do coração causam inchaço nas pernas. O rim, né? O próprio rim. Mas existem alguns detalhes que, para nós, servem como pistas, né? Então, assim, a gente sabe que uma doença que causa inchaço numa pessoa com coração dilatado, com falta de ar, provavelmente esse inchaço das pernas decorre do coração. Uma pessoa que já tem um inchaço pelo corpo, que já amanhece inchada, um inchaço difuso, pode estar relacionado a alguma disfunção do fígado ou do rim. Perfeito. Agora, aquele inchaço que é exclusivo das pernas, que ocorre no final do dia, associado às varizes, até se prove o contrário, é decorrente da circulação venosa. Então, vale sempre a pena a gente ter essa avaliação do médico vascular e, é claro, do clínico geral, que desempenha um excelente papel nesse mundo. 2534-1234, você participa ao vivo conosco e tem telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite, quem está falando? Boa noite. Eu chamo Terezinha. Ô, Terezinha, tudo bem? Eu operei 2 vezes as varizes. Eu queria saber se tem problema a gente operar novamente, porque eu tenho 68 anos. Correto. O senhor entendeu? Compelar. Pois é. Na realidade, sim, 2 questões. Primeiro, a questão da idade, né, como um fator que pudesse ou não limitar a cirurgia de varizes. E a outra, a questão de um número de cirurgias. Se primeiro é normal operar tantas vezes, se pode realmente operar ou não. Bom, com relação à faixa etária, não existe nenhum impeditivo de uma pessoa de 78, 80 anos, 82 anos. O que a gente faz, como em qualquer outra situação, é pesar o benefício e os riscos relacionados. Não é comum uma pessoa com mais de 70 anos se submeter a cirurgias de varizes, como, por exemplo, uma moça mais jovem que procura um atendimento por questão estética. Então, os critérios que a gente utiliza nessa situação são diferentes. Ou seja, numa situação de maior risco, a gente tenta esgotar todos os recursos mais conservadores de tratamento com remédios, com meia, para aí se pensar no tratamento cirúrgico. Então, basicamente é essa a questão. Agora, não é impossível e nem é, mesmo porque existem técnicas modernas, como a própria termoablação por radiofrequência, que pode propiciar o indivíduo mais idoso, com um pouco mais de riscos, o tratamento das varizes. E atender nesse caso, né, doutor? Com relação à questão do número de cirurgias, como a varizes é uma doença crônica, não é incomum que um indivíduo passe por mais de um procedimento cirúrgico, porque, infelizmente, a cirurgia em si ela não é curativa. Ela acaba tratando aquele momento, aquela manifestação. Assim como aquelas varizes surgiram, outras podem surgir. Agora, pode acontecer também, doutor, era uma pergunta que eu queria ter feito até antes, a operação ela é feita num determinado local. Acontece assim, olha, tem outros locais, vamos executar de uma vez só, uma operação só. Isso é um procedimento também comum? Sim, a gente pode utilizar o mesmo ato em outras veias, em outros locais, né, com o mesmo material. Então, é uma coisa que pode ser feita assim. Assim como em alguns indivíduos, é o que a gente tem comentado, né? Isso está dando... nós temos um número de casos tão grandes que a gente conseguiu agora desenvolver na cidade linhas de pesquisa. Então, isso linhas de pesquisa também. É algo assim que é excepcional. Realmente isso me deixa muito orgulhoso. Certamente isso está sendo, a gente está tentando divulgar nos congressos, está levando, porque é uma das maiores casuísticas do nosso país. Então, assim, é algo que permite com que a gente produza ciência, até para poder dar essas respostas. Agora, outra pergunta também, você falou sobre anestesia, que nesse caso pode ser local. Sim. Né? Se não for local, ela é hackiana, aquela... Exatamente. É aquele bloqueio que é feito, né? A anestesia nas costas, né?
A raquianestesia, que é feito normalmente junto com uma sedação, onde você consegue fazer com que o indivíduo, do umbigo para baixo, de uma maneira mais simples, fique sem sentir dor, sem se movimentar e sem sentir dor. Quando o paciente tem uma quantidade de varizes muito grandes, além dessas veias mais importantes que são alvo do tratamento com o catéter, é mais confortável para ele ter uma anestesia como essa. Mas em muitas situações, a cirurgia não é tão grande. E o mais importante, o foco principal da cirurgia é a veia mais interna, que seria as safenas, que na verdade funciona como a raiz do problema. A gente tem observado que alguns pacientes que apenas tratam essas veias internas pela termoablação, ou seja, um procedimento de 15 minutos, eles observam... 15 minutos eles observam a regressão, a involução dessas outras varizes, sem nenhum corte. Porque ela acaba a que está com problema acaba gerando problema para as outras. Exatamente. Isso ainda é alvo de discussão na ciência, é exatamente esse é o foco das nossas pesquisas. Nós estamos tentando formar uma casuística muito grande para chegar à conclusão se isso é verdade, se não é, e se for, eu acredito que vai ser uma grande revolução, porque você vai permitir com que muitos cortes que antes a gente fazia, não sejam mais feitos, a cirurgia fique mais rápida ainda, né? E você pode aí atender muito mais gente. Eu vou fazer também só rapidinho uma pergunta, doutor. Questão das varizes. As mulheres às vezes sentem o cansaço nas pernas, mas olha, não vê, não enxergam, né? Às vezes vê um vasinho ou outro, mas não enxergam as varizes. As varizes, a gente sempre vai enxergar aquelas saliências ou não? Elas podem ser internas, doutor? Essas veias que nós mostramos nos gráficos, as veias mais internas, que seriam as veias safenas, elas não são visíveis. Elas, na verdade, elas são veias superficiais porque elas estão acima dos músculos. Mas elas ficam no espaço entre a pele e o músculo, na nossa gordura. Então, elas passam basicamente nesse espaço. Então, não é possível ver. Então, muitas delas não são visíveis. O que você vê é a consequência, seja pelo inchaço, seja por algumas manchas, e às vezes até feridas que podem aparecer. Aparecem. E também pelos sintomas, que seria o cansaço no final do dia. Tem telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite, quem está falando? Alô? Alô, boa noite, quem está falando? Alô? Alô? Ai, meu Deus. Não está atendendo. Pega a linha de novo, fala com ela, por gentileza. Pega a pergunta rapidinho. É só abaixar o volume da televisão para poder nos ouvir. Isso, perfeito. Hoje, aproveitando aqui da participação do doutor, né, doutor? Aqui conosco, para esclarecer todas essas dúvidas que muitas vezes a gente vai levando, né? Tenho cansaço nas pernas, minhas pernas incham, mas deixa que depois eu vou procurar uma explicação, depois eu vou fazer o exame. E é importante a gente ter em mente que isso pode custar caro. É verdade. Principalmente porque às vezes não são meses e dias, né? São anos, né? É verdade. Agora, tem toda a razão. O tratamento, pode passar para nós. A gente está falando de tratamento, né? Quando o problema já está. Agora, o exercício físico, ele pode evitar também, não pode, doutor? O exercício físico, ele é muito importante, principalmente quando você considera o que acontece com a nossa circulação. O que ele vai fazer para melhorar a nossa circulação? Basicamente, a musculatura de trás da perna funciona como um coração, para ajudar como uma bomba mesmo que vai fazer com que o sangue saia dos nossos pés contra a ação da gravidade e venha para o coração. Então, tudo que você faz, que você consiga desenvolver essa musculatura, você acaba ajudando naquilo que nós chamamos de retorno venoso, que seria essa circulação dos pés até o coração. Então, atividades de panturrilha, atividades de hidroginástica, bicicleta, são muito interessantes. Aí, os esportes aquáticos, o fato de você estar num ambiente com a água, acaba fazendo com que a pressão externa seja um pouco maior, que acaba agindo até mesmo como uma meia medicinal. Então, existe qualquer atividade física, principalmente se você fizer as atividades físicas com o uso da meia medicinal. Aí é melhor ainda. Porque a meia joga o sangue para o caminho correto e a atividade física faz a bomba funcionar. Olha que maravilha. Vamos atender o telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É a Vilma. Oi, Vilma, qual é o seu bairro? É o Jupiá. Jupiá, sintonizando aqui. Jupiá. Do Jupiá, pois não. Pode fazer sua pergunta. Eu queria falar com o doutor. Olha, eu tô com problema na perna esquerda e já fui no médico, certo? Ele tirou 2 ultrassons e não deu nada. Só que eu sou meia gordinha, sabe? E a dor continua a mesma coisa. E eu não consigo andar.
E eu uso meia elástica. Ela usa, né? A meia já. E a dor continua, meu, incha o pé. Pois não, pois não. Quando o paciente não tem uma história de inchaço característica de doença venosa, ou seja, não é aquele histórico de incha só no final do dia, quando põe as pernas para cima, a perna desincha. São pistas que nós entendemos na consulta que levam a tornar sugestivo o quadro de doença de varizes. Quando isso não acontece. Quando os exames, tanto o exame físico, não nota varizes, não vê evidências de doença nas veias. Quando os exames de imagem, como o ultrassom, também não acusam, é quase certo que não se trate de doença nas veias. Porém, existem outros vasos que podem causar e que não são as veias, como os vasos linfáticos, que nós chamamos de linfedema, aqueles casos mais avançados de elefantíase, onde o membro vai ganhando um inchaço. E os exames são normais. Mas nessa situação, o exame clínico com o médico costuma apresentar alguns sinais que falam a favor disso. E lembrando também que existem várias causas para dores, e que geralmente aquelas dores que impossibilitam o indivíduo de andar, né, que mexem com as articulações ou com as juntas, como a gente fala. A perna doendo muito. Exatamente, que começam de cima e caminham para as pernas, são mais relacionadas à parte osteomuscular, ou seja, ou são uma doença de artrose, uma doença de coluna, alterações nos joelhos, ou até mesmo doenças nos nervos. Perfeito. Doutor, quero agradecer mais uma vez a sua presença, uma aula para nós aqui, ajudando as pessoas que estão em casa. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, doutor? E sucesso lá na palestra, representando a nossa cidade. Essa semana que acontece? Semana, quando acontece? Próxima semana. Quarta-feira até sábado da próxima semana. Começa dia 15. Maravilha. Será dada palestra, então, sobre as atividades aqui na cidade de Piracicaba. Exatamente. Perfeito. Obrigado, viu, doutor? Obrigado você. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais Piracicaba agora. Não saia daí, a gente volta já.